Nós vivemos na era da rapidez. Tudo tem que ser rápido. Ultra velocidade, internet 5G, lava rápido. Não lava jato. Lava rápido. Lava jato também. Fast fashion, fast food. E uma das consequências é que tudo tem que ser imediato. A gente está vivendo uma era onde a gente não está mais tendo paciência. A gente não consegue mais esperar. E parece que as pessoas estão vendo uma corrida de 100 metros rasos. Todos nós temos 24 horas por dia. Mas parece que para alguns o tempo é curto, o tempo não é suficiente. Richard Foster, um pastor e escritor dos Estados Unidos, ele é autor de grandes clássicos, como por exemplo A Celebração da Disciplina, e ele disse assim certa vez: na sociedade contemporânea, os nossos maiores adversários têm sido 3 coisas: o barulho, a pressa e as multidões. O barulho, a pressa e as multidões. Porque a verdade é que quanto menos você pensar sobre você, melhor. Diante do cansaço que a vida impõe a todos nós, a gente acaba fugindo para evitar ter que pensar na gente mesmo. Por isso a busca pelo entretenimento, pelas redes sociais, porque nós não gostamos do silêncio. Nós precisamos da agitação. Todo início, a gente quer começar com a corda toda, começar a 1000 por hora. Mas a questão não é como você começa, mas como você termina. Porque no início do ano, todo mundo começa com gás renovado, todo mundo começa animado. Esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou conseguir emagrecer, esse ano eu vou fazer algum esporte, esse ano eu vou ler algum livro, esse ano eu vou conseguir um novo emprego, esse ano meu time vai ser campeão. A gente sempre começa muito animado, com muitas expectativas, mas vai chegando o final do ano, parece que a gente vai perdendo gás, a gente vai perdendo ânimo, a gente vai ficando estropiado, porque a gente começa acelerado, e chega no final do ano a gente não aguenta mais. O desafio então, para a gente, nesses 2 domingos, é tirar o pé um pouco do acelerador, diminuir a marcha, repensar a sua vida. Antes de começar a 1000 por hora, repense que tipo de ano você quer viver, que tipo de vida você quer viver nesse ano, para que você possa então desfrutar de algo melhor. E nós vamos meditar hoje em Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 32. Esse será o texto que nós estudaremos neste domingo e no domingo seguinte. Hoje nós leremos Gênesis do versículo 22 ao versículo 27. No próximo domingo nós concluiremos a leitura e o estudo. Gênesis capítulo 32, versículos 22 até o 27. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, vamos pensar um pouco o contexto que a gente tem aprendido isso, que para a gente entender a inspiração do Espírito na vida de autores bíblicos, homens e mulheres, para escreverem o texto bíblico, existia todo um contexto, uma história por trás. Todos nós temos histórias. E essa é a história de Esaú e Jacó, uma história bem conhecida, uma história que todos nós que crescemos em uma família cristã, seja católica, seja evangélica, nós conhecemos essa história. É a história de 2 irmãos gêmeos. Esaú é o mais velho, o que saiu primeiro da madre, e depois Jacó. E conta a história, a família contava a seguinte história para os 2 irmãos. Olha que engraçado, olha que bonitinho, teu irmão, Esaú, teu irmão mais novo, quando ele viu que você estava nascendo, ele quis nascer no seu lugar. A mão dele estava pegando o seu calcanhar. E essa história é aquela história que vai sendo repetida, como as histórias de família que nós conhecemos. Esaú cresceu, se tornou um baita de um caçador e se tornou o filho favorito do seu pai. Jacó também cresceu, só que ele não se tornou um caçador, ele era um homem de tendas. Esaú era um homem do campo, ele estava sempre à procura de caças. E Jacó era um homem das tendas, ele sabia cozinhar, ele sabia costurar, era um homem mais pacato. E era o favorito da sua mãe. E essa diferença é crucial na forma como eles entendem o mundo. Sabe essas histórias que grudam na nossa memória? Quais são as histórias que você ouve desde pequeno, que os teus pais contam para você, ou que os teus irmãos contam para você? As noites de sono que a sua mãe passou em claro, quando você teve aquele problema de saúde, e ela estava ali do teu lado.
Ou a história que teu pai conta, né, que quando você nasceu, ele precisou arrumar um outro emprego para poder dar conta do recado. Sabe essas histórias que vão ficando na nossa cabeça, grudando feito chiclete? Jacó e Esaú passaram por isso. Desde pequeno Jacó ouvia essa história. Você quis ocupar o lugar do seu irmão mais velho. Desde pequeno o irmão mais velho ouvia isso. O meu irmão mais novo quis o meu lugar. E aí Jacó começa a crescer com essa questão. Afinal das contas, eu sou Jacó ou eu sou Esaú? Por que eu queria o lugar do meu irmão? Eu não estava satisfeito com a minha vida, eu queria ser alguém diferente. Eu queria ser aquilo que o meu irmão é. E aí começa todo o processo de busca de identidade. E nada melhor do que começar um ano com a gente começando a refletir sobre a gente mesmo. Por que a gente é do jeito que é? Por que a gente reage da maneira que reage? E a gente vai ler então os textos, os versículos que vão nos direcionar na reflexão desta noite. Versículo 22 de Gênesis 32. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: eu não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. E Jacó respondeu: Jacó, respondeu ele. Há um movimento que começou na Itália, criado por um jornalista e um sociólogo italiano, esse homem, chamado Carlo Petrini. No centro histórico de Roma, uma grande franquia de fast food quis instalar uma lanchonete. Eu não vou falar o nome do McDonald's, tá bom? Mas quis lá e ele achou isso revoltante, que ia acabar com a história do local. Então, a partir desse momento, ele começou a pensar uma alternativa. E ele criou um movimento chamado Slow Food. Percebam, nós vivemos num momento cada vez mais rápido. Fast food, fast fashion, tudo precisa ser urgente. E ele está propondo algo totalmente diferente. O que propõe o Slow Food? É uma contraposição política e filosófica à massificação e padronização oferecida pelo fast food. Qualquer shopping que você for. Se você vai num shopping em Foz do Iguaçu, como eu fui com a minha família nas férias, a praça de alimentação vão ser os mesmos produtos, a mesma alimentação. Se você for num shopping aqui em Mogi, é a mesma coisa. Se você for num shopping no Recife, as mesmas lojas, a mesma alimentação, porque é tudo padronizado. E Carlo Petrini, ele está lutando exatamente contra isso. Ele não quer que o ser humano se deixe levar por esse movimento de massificação. Um dos principais articuladores desse movimento, que agora não é mais apenas um slow food, é um movimento muito maior chamado slow life. Você tem que pensar a sua vida num ritmo diferente. Um jornalista e escritor canadense chamado Cole Honoré, ele já trabalhou com crianças de rua aqui em São Paulo. E ele escreveu assim: é uma revolução cultural contra a noção de que o mais rápido é sempre o melhor. Trata-se de tentar fazer tudo à velocidade certa, saboreando as horas e minutos, em vez de apenas contá-los. Fazendo tudo o que for possível, em vez de ser o mais rápido possível. É sobre ter qualidade, em detrimento da quantidade em tudo, desde o trabalho até a comida e a criação de filhos. A proposta deles é a seguinte: domingo, na hora do almoço, em vez de comprar o frango lá na padaria, você vai na sua casa, compra alho, cebola, tomate, pica, chama os filhos para picar junto contigo, ensina a eles o prazer de construir a sua alimentação, de saborearem juntos. Em vez de comprar massa já industrializada, compra massa fresca, privilegie aqueles que produzem alimentos orgânicos, alimentos bons na cidade onde você mora. Ajude os seus filhos a perceberem as diferenças de sabores. Eu acho isso fantástico. E eles propõem o seguinte: não apenas na alimentação, mas nas relações. Se você
está preocupado porque sempre chega atrasado no serviço, sai um pouco mais cedo, vai mais devagar. Se você pode ir andando para o seu trabalho, vai andando. Mas aproveite, saboreie cada minuto. Um documentário brasileiro de 2015, dos diretores Adriana Dutra e Walter Carvalho, chamado Quanto Tempo o Tempo Tem, disponível na Netflix, explora exatamente essa questão. O fato de de vivermos um tempo diferente, onde estamos sempre correndo, e correndo sem motivo e correndo por nada. Por isso, o convite para mim e para você, nesses 2 últimos domingos de janeiro, é respirar. Tirar o pé do acelerador. Não começa com todo o gás. Alguém que já teve experiência de participar de uma corrida de 5 quilômetros? Ok, algumas pessoas tiveram. Se você sai correndo com um pique a 1000 por hora, você consegue cumprir esses 5 quilômetros bem? Não, né? É impossível. Não que você vai começar andando, mas começa num ritmo moderado. Vai acelerando do meio para o fim. Eu quero que no final deste ano você chegue ao final do ano e diga assim: nossa, já acabou? Que bênção! Foi tão bom! Tive lutas, tive dificuldades, mas foi muito bom, eu estou inteiro. Eu acho que nem vou precisar de férias. Eu quero que você termine o ano inteiro. E a história de Jacó vai nos ajudar a isso. Quem pode ler para a gente os versículos 22 a 24 que estão expostos, por favor? Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jabó. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Isso, muito obrigado. Gustavo, né? Isso. Jacó está às portas de se encontrar com o seu irmão. Se você lembra da história, a situação ficou tão difícil porque a mãe, que tinha Jacó como seu favorito, ela teve uma brilhante ideia. Filho, o teu irmão mais velho vai receber toda a bênção do teu pai. Então aproveita que o teu irmão foi sair para caçar e se veste parecido com o seu irmão e prepara lá um guisado, leva para o teu pai e diz que você é o teu irmão e receba a bênção do teu irmão. E foi isso que aconteceu. Quando o irmão mais velho voltou, ele estava simplesmente furibundo. Conhecem essa expressão? Extremamente atormentado, furioso, nervoso. E a situação ficou tão delicada que a mãe, que queria que o filho mais novo fosse devidamente abençoado, ela perdeu por completo a sua família. O mais velho jurou o mais novo de morte, o mais novo teve que fugir, o pai não aguentou muito mais tempo, morreu tempos depois, a família completamente amargurada e destroçada. Porque é isso que acontece. Como pais e mães, às vezes a gente quer dar um jeitinho na situação e a gente acaba metendo os pés pelas mãos, porque a gente acelera quando não deveria acelerar, porque a gente não espera o ritmo certo, o tempo de Deus, e a gente se perde. Agora passaram-se muitos anos, Jacó está às portas de se encontrar com seu irmão mais velho, que havia jurado ele de morte, e agora ele está numa noite determinante. Sabe aquelas noites quando você tem que tomar uma decisão urgente nos dias seguintes e você não consegue dormir? Você deita na cama, você fecha os olhos, mas os olhos teimam em ficar enxergando coisas. Você já passou uma noite em claro, você sabe que experiência é essa. A gente chama essa experiência de ansiedade de insônia. Mas há outras noites também nas quais nós somos surpreendidos. Noites nas quais a gente dorme feito uma criança e a gente tem sonhos que parecem ser sonhos que dirigem a gente. Eu pedi para um amigo meu, porque ele tem um testemunho desse e ele me permitiu que eu compartilhasse o testemunho dele. Então eu pedi para ele contar para a gente um desses testemunhos, onde ele, através do sonho, teve uma resposta de Deus para a vida dele. Boa tarde, pastor Eugênio. Paz de Deus, irmão. Bom, a minha experiência com Deus aconteceu um tempo atrás. Eu sempre trabalhei com polímeros, desde 1988. E em 91 para 92, eu conheci uma resina que era de outro fornecedor. E essa resina ela era azulada
muito resistente à lavabilidade, que é a resistência quando você aplica tinta na parede, né? E eu fiz muitas polimerizações para chegar naquele resultado. E eu fiz muito, trabalhei muito, acho que foi uns 2 anos. E eu não chegava no resultado. Então eu comecei a falar com Deus. Toda noite eu orava para Deus e pedia um caminho, né? Eu precisava de um caminho para resolver aquilo lá na minha vida profissional. E uma bela noite, Deus me aparece em sonho e fala assim para mim: você não queria saber para deixar a resina azul e com resistente? Eu falei: lógico que eu quero. Aí ele falou assim: só jogar sulfato de magnésio na resina. E eu acordei, e aquele sonho foi um sonho muito forte, né? E falou com propriedades, elementos, né? E eu fui pro pilotinho lá, coloquei o sulfato, o magnésio, né? O sulfato de magnésio, e resolveu. Ficou azulada e deu resistência. Eu só agradeci a Deus, eu só tenho que glorificar. Porque às vezes a gente fica pedindo para Deus saúde, fica pedindo para que tire do hospital, fica pedindo um bom emprego ou um emprego. A gente pede coisas para Deus, né? E tem as outras coisas que Ele faz também quando você sente a presença dEle como um pai mesmo. Então eu pedi uma ajuda, não é saúde, nem dinheiro, nem nada, é uma ajuda profissional. E Ele me passou, e outras coisas Ele me passou também, profissionais, né? Tem outros sonhos também. Bom, essa é a bênção que eu tenho para contar aí. Espero que todos tenham uma experiência dessa com Deus, que é maravilhoso. Um abraço a todos, Deus seja louvado. Essa foi a experiência dele. Deus fala com ele através de sonhos, mas com cada um de nós é diferente. Às vezes com você Deus fala através de um livro que você está lendo, ou Deus fala com você através das pessoas que estão andando na rua, você está percebendo algo. Porque Deus está sempre falando com a gente. O problema é que a gente não consegue ouvir a Deus. Por causa dessa agitação, porque é tudo tão atormentado, tão agitado, que a gente não consegue parar para se concentrar em Deus. E Jacó está nesse momento, correndo o risco de morte. Ele teve que deixar a sua família e teve que tentar fazer a sua vida. E a Bíblia conta que um dos primeiros encontros que ele tem depois de fugir de casa é debaixo de um céu estrelado, no meio do campo. Ele coloca uma pedra como travesseiro e dorme. E naquela noite ele tem uma visão. E uma visão que mudaria por completo a sua vida. Sozinho, fugitivo, num travesseiro desconfortável, representava o momento de vida que ele passava, que era igualmente duro e desconfortável. Ele tem a visão de uma escada que vai até os céus, e anjos subindo e descendo. E nesse momento de busca, nesse momento de solidão, ele chama aquele lugar de casa de Deus, porque ele percebeu que não importa onde ele estivesse, Deus estaria com ele. Eu não sei quão duro está o seu travesseiro no início desse ano. Eu não sei quão duro está a sua cama no início desse ano. Mas eu quero que você saiba que na dureza de um travesseiro de pedra você pode encontrar a Deus. E você pode ser surpreendido por visões de Deus na sua vida. Então passaram-se os anos e o contexto que foi lido agora pelo Gustavo é fascinante. Jacó, ele prosperou, ele tem uma família, ele tem bens. E é uma noite também determinante, uma noite que relembra ele aquela noite lá do passado, quando ele estava correndo risco de morte. Ele passa a sua família pelo rio Jaboque, passa os seus bens. E então ele percebe, quando ele vai atravessar, a impressão que eu tenho é essa, ele olha a si mesmo, o seu reflexo no espelho d'água, e ele começa a perceber uma transformação. E preste bem atenção em mim. A vida inteira dele, ele ouvia essa história. Você quis ocupar o lugar do seu irmão. Você quis ser o seu irmão. Durante a vida inteira ele ouvindo isso. E quando ele se dá conta, ele está num momento de vida dele em que ele conquistou uma família, e essa família não era a família do irmão dele.
E ele conquistou bens que não eram do seu irmão. Deus havia abençoado ele, assim como naquela visão em Betel. Alguma coisa havia mudado. E então, nesse espelho d'água, nesse rio chamado Jaboque, que em hebraico significa esvaziado, após mandar atravessar a tudo e a todos, ele se depara novamente sozinho. Ele está esvaziado de tudo. Ele está esvaziado de todos. E ele está sozinho. E o versículo 22 é muito interessante. Perdão, o versículo 24. Quem pode ler novamente o versículo 24? Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Ele ficou sozinho no acampamento. E um homem veio lutar com ele. Nós precisamos passar por momentos de solidão. Só que nós estamos num ritmo tão agitado que a gente tem medo da solidão. Sabe por quê? Porque quando a gente fica quieto, aquelas coisas esquisitas que não foram bem resolvidas no passado, elas teimam em vir à tona. Elas teimam em bater na porta e visitar novamente a nossa lembrança, o nosso coração. E tudo que a gente quer é evitar esse tipo de memória, esse tipo de lembrança. A gente não quer ter que pensar nisso novamente. Mas o seu ano só será novo se você deixar de ser o velho você de sempre. Sabe aquela expectativa de recém-casados, quando ambos querem fazer tudo certo? Aí está a esposa e o marido fazendo um dos primeiros almoços juntos, depois do casamento, da lua de mel. Eles fizeram uma viagem fantástica e estão lá, cozinhando, o marido picando a cebola, o alho, e a esposa cortando o pedaço de carne que compraram, e ela cortando fatias de bife. Eles iam fazer bife no almoço, uma comida rápida, fácil. Só que daí o marido percebe que, além de cortar as fatias de bife, ela pega cada fatia e corta em quadrado. E ele acha aquilo escrito, ele pergunta assim: querida, por que você corta bife em quadrado? E ela continua cortando, e ela diz assim: minha mãe me ensinou. E ela dá de ombros, e depois ela dá um beijinho nele. Sabe aquele beijinho que a mulher dá na gente para falar assim: vamos deixar quieto, não vamos aprofundar isso não, aquele beijinho carinhoso. E ele entendeu. Naquele mesmo dia à noite, ela foi visitar a mãe dela. Enquanto estavam ali, preparando um lanchinho, ela contando como é que tinha sido a viagem e tal, ela perguntou para a mãe dela: mãe, eu estava fazendo almoço com meu marido, e ele percebeu que eu corto bife quadrado. E ele perguntou: por que você corta o bife quadrado? Eu lembrei que você me ensinou desde pequena a cortar o bife quadrado. E eu não sabia responder, só respondi isso, mas eu fiquei encucada. Mãe, por que você corta o bife quadrado? Aí a mãe ficou, sabe, com aquele olhar assim, estatelado, viajando no tempo e no espaço. E daí a mãe falou assim: é verdade, filha, eu não sei. Eu só sei que a tua avó me ensinou a cortar bife quadrado. Aí, rapidamente a menina vai lá, pega o celular, chama pelo WhatsApp a avó, fazem aquela videoconferência: vó, querida, como é que tá? Oi, querida, que saudade e tal. E aí papo vem, papai, daí a netinha tenta ser direto e fala assim: vó, aconteceu isso. Eu estava fazendo um almoço com meu marido, e ele percebeu que eu corto bife quadrado, ele perguntou por quê, eu disse que eu aprendi com a minha mãe. Aí eu perguntei para minha mãe disse que você ensinou ela assim: vó, por que você corta bife quadrado? E a avó deu aquela gargalhada saudosa, que avós sabem fazer isso de maneira toda especial. E ela disse assim: minha neta, quando eu casei com seu avô, a gente era tão pobre, a gente não tinha muitos recursos. Ele pegou uma lata de banha e cortou para fazer a nossa frigideira. E essa lata era quadrada, e o bife só cabia quadrado. E é interessante, a gente vai reproduzindo coisas na vida sem saber o porquê que a gente está reproduzindo. E isso tem tudo a ver com os versículos que nós vamos ler agora. Quem pode ler para a gente os versículos 24 a 27, por favor? Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome?
perguntou o homem. Jacó, Jacó, respondeu ele. Isso. Muito obrigado, Divino. Com quem Jacó se encontrou nessa noite, depois de mandar a família e os seus bens atravessando o rio? Com quem que ele se encontrou? Com o bife quadrado. Porque a gente aprende desde pequeno que esse ser era um anjo. Mas é engraçado, como é que está escrito na Bíblia? Procura na sua versão, no seu aplicativo, na sua Bíblia. Está escrito anjo, está escrito Deus ou está escrito homem? É homem. Agora, se ele está sozinho, que raios de homem é esse que ele se encontra? Não é interessante? Jacó havia mandado sua família, mandado os seus bens, e quando ele se depara com um rio cujo nome é Esvaziado, ele se depara com essa realidade. Tudo aquilo que eu procurei ser a minha vida inteira foi um engano para mim. Desde pequeno eu ouvia dizer que eu só seria feliz se eu ocupasse o lugar do meu irmão. Então tudo o que eu fiz na minha vida foi tentando ser alguém que eu não era. E diante desse momento ele tem essa luta contra ele mesmo. Essa luta dele a noite inteira é a luta dele com ele mesmo. Dele lutando contra o passado dele lutando contra o presente, dele lutando contra o futuro, dele entendendo que ele estava às portas de um momento novo na sua vida, e ele não poderia começar esse momento novo enquanto ele não fosse uma nova pessoa. A ansiedade tomou o coração dele. Ele não conseguia descansar, os olhos, você sabe, os olhos não fecham. Por mais que a gente feche, eles ficam abertos ainda. A pergunta é essa: o que eu estou fazendo? Por que eu assumi esse compromisso? Por que eu fui começar esse negócio? Por que eu fui pedir as contas? Por que agora, nesse momento, eu estou me sentindo incomodado? Por que eu estou fazendo isso? A quem que eu estou querendo agradar? A quem que eu estou querendo atacar? Se a gente soubesse o quanto isso é poderoso para transformar a nossa história, a gente enfrentaria mais o Jaboque. Nós estaríamos esvaziados, no meio da solidão, que nos faz a gente entrar nessa roda viva e nos deixando ao mesmo tempo sobrecarregados e vazios. Jacó tem esse momento de repensar a vida dele. E a gente vai conversar um pouco mais domingo que vem, o que significa isso, desse homem tocar a junta dele. Mas o término do texto de hoje, o último versículo diz assim: o homem pergunta para Jacó, qual é o seu nome? E por que ele faz essa pergunta? Por que Jacó faz essa pergunta a ele mesmo? Porque ele está tentando responder a essa pergunta: quem sou eu? O nome para o judeu, você sabe, o nome não é apenas um adereço, o nome não é apenas um termo para diferenciar você do outro. Para o judeu, o nome significava o caráter da pessoa. E você sabe o que significa Jacó? Apesar de ser um nome tão forte, Jacó, o significado dele é um significado terrível. É aquele que quer puxar o tapete do outro, aquele que quer passar a rasteira no outro, aquele que quer ocupar o lugar do outro. Então, desde pequeno, ele foi educado para ser isso. No seu ambiente familiar, ele foi incentivado a ser esse tipo de homem. O homem que só seria alguém se não fosse ele, se fosse outro que não ele. E quantos de nós alimentamos esse tipo de terrível expectativa? As escolhas que fazemos durante a nossa vida, quando somos jovens, fazemos escolhas para agradar o pai ou a mãe, ou para provar para eles que sim, nós podemos fazer, embora eles digam que não. Ou tomamos escolhas, não por causa da gente, mas por causa dos outros. Eu vou mostrar que eu vou superar aquilo que eu estou fazendo. Quantas escolhas nós fazemos no meio do processo da nossa vida, de maneira tresloucada, sem reflexão, sem oração, sem colocar a nossa vida diante de Deus, e depois nos arrependemos. Henri Nouwen, padre já falecido e escritor católico, escreveu assim: usamos as distrações exteriores como escudo para nos proteger dos barulhos interiores. Assim não é de surpreender que não gostemos de ficar sozinhos. Pessoas que não gostam de pensar em si, talvez percebam que não sejam boas companhias nem para elas mesmas.
Mas eu quero dizer nessa noite que você pode se surpreender com a sua companhia. Qual é a diferença básica entre solidão e solitude? Solidão é quando ninguém quer estar perto de você. Quando você é tão intragável, ou quando você está tão intragável que ninguém suporta estar do seu lado. Isso é solidão. Você está cercado de pessoas, mas não tem amigos. Você não tem em quem confiar. Às vezes eu tenho momentos assim, às vezes eu falo para minha esposa e meu filho, nossa, hoje eu estou tão chato que nem eu estou me aguentando. Você já passou por isso, né? E desde o final do ano passado tenho descoberto algo muito bom, que não é a solidão, é a solitude. A solitude é quando você escolhe, deliberadamente, se afastar das pessoas, para se aquietar, para ter essa conversa, esse momento de jaboque, você e Deus. E enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou tentando voltar a correr, hoje de manhã estava conversando com a Rose está um tempinho parada, se lesionou, está tratando, mas vai voltar a correr. Eu também fiquei parado um tempo, mas quero voltar a correr. Mas nesses momentos em que o fôlego acaba, daí eu começo a caminhar, eu começo lá a confabular com Deus. Deus, eu não estou me aguentando. Deus, eu não estou entendendo por que disso. Deus, eu não queria isso. E nisso a gente começa a perceber que a gente vai se descobrindo diante de Deus. Eu quero desafiar você nessa semana. Aproveita o horário de verão, é uma benção o horário de verão. Acorda mais cedo, ou aproveita que está anoitecendo mais tarde, vai caminhar. Coloca uma música no teu celular, põe um fone de ouvido, vai caminhar, conversa com Deus, põe para fora, revira esse bicho que está dentro de você. E eu quero lançar algumas perguntas para você pensar nessa semana. A quem você quer imitar ou superar? Quando eu era mais novo, eu queria ser meu irmão mais velho. Porque eu pensava assim, ele sabe como se portar na vida, ele é mais velho do que eu. Seja sincero com você. O que você está fazendo hoje? Você está querendo imitar alguém ou está querendo superar alguém? De tudo que você já fez na sua vida, foi para agradar o seu pai ou sua mãe? Ou foi para mostrar para eles que você era capaz de fazer o que você queria fazer? Você está querendo mostrar o seu valor para quem? Por que você faz o que você faz? E terceiro, das suas reações, daquelas reações emocionais, de bate-pronto, que você não consegue pensar muito nelas. De quem que você aprendeu essas reações? Com quem você aprendeu? Porque isso vai dizer muito sobre você. Quem sou eu? Um ano só será novo se você for uma nova pessoa. E para você ser uma nova pessoa, perceba, tem que desacelerar. Para de fazer tudo o que você está fazendo. Tira essa semana diante de Deus. Que você tenha momentos de jaboque. Momentos onde você se esvazie. Momentos onde você se redescubra diante de Deus. E você descobrirá que você não precisa ser Esaú. Você precisa ser Jacó. Porque quando você se reconhecer Jacó, algo mudará na sua vida. E que você desfrute disso.